tanto os titulares quanto os reservas, ainda está naquele clima de a ressaca do título, digamos assim. Como foi esse trabalho para focar, né, os jogadores tão rapidamente já pensando num jogo importante como esse? Olha, primeiro que é um fato natural. Nós somos seres humanos e não tem como você chegar emocionalmente como nós chegamos no domingo, 8, 9 horas da noite, e, de repente, estarmos em condições de jogarmos em alto nível novamente. Na segunda, nós reunimos o pessoal e pontuamos tudo isso, que poderia acontecer, que não deixássemos, né, que acontecesse, mas que, infelizmente, não tem como você manter o nível de concentração que é necessário para você poder jogar. Virar uma chave, que todo mundo fala, é muito simples, né? Nós temos que virar a chave, mas e aí? Quais são os caminhos para se virar essa chave? Então, não é fácil, não é simples. Eu imaginava que nós teríamos muitas dificuldades, por isso me preocupei em colocarmos todos os jogadores em alerta, em atenção. Fizemos até um bom primeiro tempo, dentro de um bom nível, mas não tem como, é muito difícil, muito complicado, e imaginávamos que isso acontecesse. Felizmente, nós conseguimos o resultado que, nesse momento, para nós, ele teria muito mais importância do que qualquer outra situação. Então, a partir de agora, talvez voltemos a uma normalidade, já no sábado, e que lutemos aí pelos nossos resultados. Dorival, boa noite. Depois do título da Copa do Brasil, o Caleri afirmou que tem jogado no sacrifício por conta de dores no tornozelo e que uma hora ele vai ter que parar para operar. Qual é a programação que vocês estabeleceram para ele e é preocupante? Não, é uma lesão preocupante que está incomodando já há algum tempo. Ele vem jogando realmente porque é um grande profissional, é um cara que é resiliente a dores. E poucos teriam a atitude que Caleri tem com a camisa de São Paulo. Agora, nós conversamos bastante a respeito, e a partir do momento que nós estejamos um pouco mais tranquilos em relação ao Campeonato Brasileiro, talvez aceleremos aí o processo. Mas ele terá que fazer uma intervenção, isso com certeza. Dorival, boa noite. Queria que você projetasse um pouco o clássico de sábado, sabendo que o Corinthians hoje mandou o Luxemburgo embora e está numa indefinição ainda, talvez, para o nome do novo treinador, e tem na terça-feira um jogo contra o Fortaleza decisivo. São aqueles momentos que a gente não sabe o que esperar, né? Eu estava também com essas dúvidas há poucas semanas atrás, em relação a como jogaríamos o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil. E não é simples para que você tome decisões. Tem que se pesar muitas e muitas coisas. Agora, não sei o que vai acontecer, temos que aguardar um pouquinho. Nos pegou de surpresa hoje essa notícia e vamos esperar para termos uma definição. Mas o importante é que estejamos melhor preparados do que o fizemos no jogo de hoje. Dorival, aqui no fundo, hoje o São Paulo com um time diferente do que geralmente tem utilizado, mas a gente não viu o Alexandre Pato e o Seba Mendes, dos jogadores que foram contratados para essa temporada, o Seba mais no início do ano e o Alexandre Pato mais no meio do ano. Como é que está a situação desses dois atletas? O que você tem programado para eles? Olha, o Pato continua trabalhando, continua intensificando, e a partir do momento que eu tenho uma segurança em relação a colocá-lo, eu não tenho dúvidas. Eu sempre gostei muito do atleta, nunca foi diferente meu modo de pensar. Nesse instante, eu estou priorizando aqueles que, pelo menos na minha concepção, estão um pouco à frente, e tentando extrair o melhor de cada um. Dorival. Da mesma forma, nós temos seis volantes no nosso grupo. Até
comentei isso aí na segunda-feira com todos os jogadores. Não é simples para um treinador, com o número de jogadores que nós estamos. Eu já citei isso aqui. São quase 40 atletas, com os 6 que nós temos hoje no departamento médico. Nós colocamos 2 equipes para treinarem e ainda sobram muitos jogadores. Então, para você administrar tudo isso, é muito complicado. E eu tenho que tentar visualizar aqueles que estão, nesse momento, em melhores condições. Pode ser que eu esteja errado nas minhas colocações, mas eu tento ser o mais correto possível em relação ao momento que cada um viva. Dorival, boa noite. Aproveitando uma fala anterior a essa, você fala sobre estar melhor preparado. Não que o São Paulo tenha um elenco frágil, nada disso, mas enfrentou elencos vistos como mais fortes, como um dos melhores da América, recentemente na final, durante a campanha da Copa do Brasil, enfim. Você acha que esse é um fator determinante para a evolução do São Paulo na temporada e que também será um fator determinante até o final dessa temporada para a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro? E aproveitando a pergunta do Pradella, você conta, falando de Alexandre Pato, conta com ele para o ano que vem, já que o contrato está se encerrando? Olha, o que eu acredito dentro do futebol é que você tem que estar se reinventando a todo momento. Você está sendo avaliado a todo instante. Quer seja o trabalho de uma comissão, quer seja o trabalho interno dos nossos funcionários que são diretamente ligados ao futebol, atletas, o próprio corpo diretivo está sendo sempre observado. Então, nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Não tem como seguirmos um outro caminho. Nós não podemos, num momento como esse no Campeonato Brasileiro, estarmos tranquilos. O que nos levou a uma decisão de Copa do Brasil foi que nós nos voltamos completamente para a competição. E vocês viram o quanto foi difícil de conquistarmos. Não foi simples, não foi fácil. Os adversários que nós batemos aí, todos eles exigindo muito, e a equipe sempre esteve muito bem preparada para todas as situações. Nós temos que voltarmos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu imaginava que hoje aconteceria alguma coisa nesse sentido. Felizmente, o resultado apareceu, e ele passa a ter muita importância para nós nesse instante. Com relação ao aproveitamento do ano seguinte, nós não começamos a falar nada a respeito de planejarmos algo ou imaginarmos alguma coisa para o ano que vem. Nós temos que continuar fazendo todas as observações possíveis, errarmos o mínimo para o ano. Se trouxermos aí 2 ou 3 nomes, serão muito importantes, desde que no nível desses que chegaram agora por último. Eu acho que é isso que nós gostaríamos que acontecesse. Agora, todos nós estaremos sendo observados, eu incluo aí todos os jogadores, enfim, para que possamos tomar uma decisão e erremos o mínimo possível para o ano seguinte. James Rodrigues ainda não conseguiu estar se encontrando com o seu futebol na equipe do São Paulo. Sobre isso falaremos. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida. Permaneça por aqui para estar também sendo um pouco mais informado. James Rodrigues, um jogador que chegou ao São Paulo com muita badalação e também com muita expectativa, muito também do que ele já representou no futebol mundial, por onde passou em muitas equipes e pela seleção do seu país, a Colômbia. No entanto, no São Paulo ele vem perdendo uma sequência de oportunidades que poderiam fazer com que ele estivesse ganhando bem mais confiança. Dessa maneira, ainda não conseguiu encontrar 100% do seu futebol, que o torcedor fanático pelo esporte também sabe que ele poderia render. Tudo bem que ele está longe de se encontrar no auge de sua carreira, porém, certamente no futebol brasileiro, com uma boa forma física, ele renderá bem mais do que tem rendido com a camisa do São Paulo. O atleta também vem buscando uma evolução de seu futebol para que possa também ajudar o São Paulo da melhor maneira. Na minha opinião, com certeza, James Rodrigues é um jogador que fará a diferença no São Paulo. Tudo também dependerá dele, todo o seu comprometimento e esforço para melhorar todos os quesitos que ainda estão em déficit e que ele possa também estar evoluindo cada vez mais
sob o comando técnico de Dorival e todos os seus companheiros. E você, torcedor são paulino, o que acha? Comente aqui abaixo o que poderia fazer com que esse jogador mudasse. Comente aqui abaixo.